Você sabe o que é autossugestão consciente? Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Maricete Assis e você está aqui no Positivamente Criador. Autossugestão consciente é aquilo que comanda o seu cérebro. Pois é, você pode se sugestionar, né? Consciente ou inconscientemente. Assim como você pode também sugestionar outras pessoas. De que maneira? Com as críticas. Então, autocrítica ou criticar a outra pessoa não serve para melhorar nem você nem ninguém. No livro, o livro de Ouro de Saint-Germain, ele tem uma passagem que fala que durante muito tempo as pessoas foi incutido, né? Em outras palavras, né? Eu vou falar. Durante muito tempo foi incutido na humanidade a ideia errada de que pensar naquilo que você não quer traria um benefício contrário. No entanto, isso faz com que você envolva todo o seu ambiente com uma vibração baixa, uma vibração errada. Então, aquela velha história, né? Pensa que você não vai conseguir. Pensa que o pior pode acontecer. Então tem tudo isso. Eu já até contei uma história engraçada aqui no canal, né? Lá no começo, nos meus primeiro, segundo vídeo que eu contei essa história aqui, então 3 anos atrás, que quando eu era adolescente, minhas amigas às vezes me convidavam para sair. A gente tinha naquela época domingueira, mas às vezes ia em bailinhos do clube à noite, assim, no sábado à noite, né? E na minha casa nessa época era só eu e minha mãe. Então eu ficava, né, assim meio chateada de deixar ela sozinha, né? E também achava que talvez ela pudesse não deixar, tinha que dar dinheiro, às vezes ela estava meio dura e tal, né? Então minhas amigas falavam: então vai pensando que ela não vai deixar. Vai, se prepara que ela não vai deixar e aí você pede, se ela deixar, legal. Se ela não deixar, você já estava preparada para isso. Então tá, eu passava o dia inteiro na escola pensando isso, que ela não ia deixar, para me preparar psicologicamente e naquela ideia que a gente tinha, que todas as pessoas tinham, de que quando você pensa algo negativo, o positivo acontece. E aí eu chegava em casa e não pedia, nem sequer pedia. Por quê? Porque eu tinha me autossugestionado de que ela não iria deixar. Então, a minha coragem de pedir, meu ânimo de pedir, drenou inteirinho, foi por água abaixo, eu nem pedia. E chegava no dia seguinte, ficava ali só olhando ela saindo assim, né? Porque era vizinha e tal. E eu ficava lá quietinha no meu quarto, até com um pouco de vergonha, porque no fundo eu nem tinha pedido. Então, a autossugestão é essa, você sugestionar o seu cérebro de que você é capaz ou de que você não é capaz. Isso tudo tem muito a ver com a questão da sua essência, do eu sou. Né? Nesse livro aqui, olha, Atitude Mental Positiva, para variar, que vai virar, né? Atitude Mental Positiva do Napoleon Hill, né? Tá invertendo aqui, eu não consegui desinverter a câmera. Tem uma passagem que ele fala disso, né? Autossugestão consciente é o controle pelo qual o indivíduo pode alimentar voluntariamente sua mente subconsciente com pensamentos de natureza criativa ou, por negligência, permitir que pensamentos de natureza destrutiva tenham um caminho de acesso ao rico jardim da sua mente. Então, é isso que eu acabei de falar. Quando você acha que se autocriticando, você vai talvez, ou melhor, quando você se sugestiona, como o exemplo que eu dei, do erro, né, do não ter, do não conseguir, do pior acontecer, para psicologicamente preparar você
para que se o bom acontecer, ótimo, se o ruim acontecer, você já está preparado. Quer dizer, isso é uma ideia totalmente esdrúxula, totalmente errada, porque você está se autossugestionando de que as coisas ruins vão acontecer para você. Do mesmo modo, você sugestiona a mente da outra pessoa. Então, seja quem quer que seja o seu cônjuge, seja o seu filho, seja alguém que você quer ver pontos, né, que precisam ser melhorados, e você critica, e você cobra, e você fica no pé, Então, o que acontece quando isso acontece? Né? O que acontece quando isso acontece? Né? Quando isso tem-se esse hábito de criticar apenas, de apontar sempre o dedo na ferida, de mostrar sempre o que o outro tem que melhorar. Aquele outro, primeiro, vai criar um certo ranço, né? Uma raiva, pode até ficar com raiva de você, dependendo de quem quer que seja. Segundo, toda vez que você chegar para falar de determinado assunto com essa pessoa, ela fala, já vem você com esse assunto de novo, né? Cria uma barreira de que agora é que eu vou ser assim mesmo, sabe? Inconscientemente, o que acontece também é que ele acaba achando que é uma pessoa dessa forma, como você falou que é, e inconscientemente ele age dessa maneira, com você ou com a vida. Então, por exemplo, se for no caso do seu cônjuge, você está cobrando atenção, carinho e tudo mais, você está apontando o dedo na ferida e você primeiro vai criar essa barreira, né? A pessoa pode ficar um pouco com raiva, porque acha, eu não sou assim, né? Eu não sou dessa forma. Então você só vê meus erros, você só vê meus defeitos, você não vê minhas qualidades. Segundo, você está sugestionando, você está incutindo no subconsciente daquela pessoa de que ela é dessa forma. Então, inconscientemente, ela vai agir dessa forma. Né? Se for no caso, por exemplo, do seu filho, de alguém, se você está apontando sempre os defeitos, você não estuda direito, você é desatento, você só quer brincar, só quer jogar videogame, só quer fazer essas coisas e não presta atenção nos seus estudos, não quer arrumar um emprego, não quer isso, não quer aquilo, o que vai acontecer? Ele vai realmente, você está sugestionando o inconsciente dele a que ele haja dessa forma. Inconscientemente, não é que ele vai fazer assim de birra, de pirraça, mas a sugestão vai sendo incutida no inconsciente dessa pessoa e daqui para frente, mesmo que ela não perceba, ela vai se tornar uma pessoa cada vez mais desta forma, vai prestar muito mais atenção no videogame, e na brincadeira e no que quer que seja, e não vai se dedicar tanto aos estudos, porque inconscientemente você incutiu na cabeça dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem, que ele é uma pessoa desatenta, que é uma pessoa que não liga para nada e tudo mais. Então, o inconsciente vai fazer com que ele haja dessa forma. Então, no caso do seu cônjuge, como eu já falei, e isso em você mesmo. Quando você olha para você e fala, né, eu tenho esse defeito, eu sou dessa forma, eu não consigo isso. Uma das lições básicas do livro de Ouro de Saint-Germain, na questão do eu sou, é que você jamais diga o eu sou de forma negativa. Porque eu sou é a essência divina em você. Você é um ser divino e o eu sou é o seu eu divino falando. Então, quando você diz eu sou, ou eu não, aliás, eu sou desatenta, eu sou desleixada, eu sou feia, eu sou imprestável, eu não consigo fazer isso, eu sou uma pessoa doente, isso tudo, segundo consta lá no livro, nessas palavras, é uma mentira. Você está incutindo dentro do seu ser divino algo que ele não é, uma mentira, porque ele é perfeito. Eu sou a perfeição, né?
Então, uma frase que eu até coloquei no meu Instagram pessoal ali, no Instagram marisete.assis, que é desse livro, é que ele cita uma frase de Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, o eu sou que ele se referia lá não era o eu sou externo, ele, pessoa, era o eu sou divindade. Tanto é que depois ele disse: não sou eu que atuo, mas o Pai que atua em mim. Assim como Paulo, né, disse também: não sou eu mais quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Ou seja, o eu sou. Quando Cristo dizia eu sou o caminho, a verdade e a vida, é o eu sou, o seu ser divino. É isso que ele veio apresentar aqui para a gente. E ele se referia ao Pai, a Deus, a divindade, a essência divina dentro dele que estava atuando naquele momento. Era isso que ele passava. E assim como cada um de nós, quando ele disse: vós sois deuses, ele se referiu à nossa divindade interna. Então, o eu sou representa a nossa integridade como essência. E a nossa essência, a nossa divindade é perfeita, né? Segundo o livro, esse mesmo livro, o livro de ouro de Saint-Germain, diz que você deve tanto afirmar, fazer todas essas afirmações a ponto de que a sua centelha divina se torne um fogo realmente ardente, capaz de queimar todo o pensamento, as atitudes negativas que você tem contra si mesmo e também com os outros. Quando você olha apenas o lado ruim das pessoas, você está vendo, na verdade, um reflexo dos seus próprios defeitos. Então, quando você enxerga a pessoa tem coisas a serem melhoradas, mas ela também tem qualidades. Então, foque nas qualidades. Elogie muito mais do que critique o outro e a si mesmo. Aliás, não critique, elogie. Quando você tem, por exemplo, no seu emprego, você gosta de receber críticas do seu chefe? Não, você gosta de receber elogios do seu chefe. Então vamos supor que ele chegue para você e fale assim: nossa, esse relatório aqui tá uma porcaria, tá um lixo, que imprestável, o que é isso? Né? Você é um imprestável mesmo, não sei por que você está trabalhando aqui. Ou se ele chegar para você e falar assim: olha, esse relatório tá legal, tá bom, mas pode ser melhorado nesse ponto aqui, tá bom? Tá legal, tá bom, mas procura melhorar esses pontos aqui para ficar um pouquinho mais minucioso, para ficar um pouquinho mais detalhado, para ter, né, um pouco mais de expressividade, vamos supor, né? Então, do que você vai gostar mais? Você vai gostar daquilo que ele apontou os seus pontos a serem melhorados, sem denegrir o seu trabalho, sem tirar de você o mérito de tudo aquilo que você já fez. Então, quando você fala com a outra pessoa, você também deve fazer isso. Olha, legal, muito legal isso, aquilo outro, mas vamos fazer isso, por exemplo, com o seu filho. Olha, vamos determinar então um tempo e tal. Você tirou tal, né, tal nota, mas que legal. Vamos ver se no próximo trimestre você consegue melhorar, que tal, não sei o quê, né? E assim vai indo, quer dizer, ou seja, apontar os pontos positivos. E mesmo que não seja em palavras, em pensamento é a mesma coisa, tem o mesmo grau de importância. Quando você olha, por exemplo, o seu cônjuge, eu estou falando cônjuge porque isso serve para o marido e para a esposa, então cada um de vocês que está aqui me assistindo pense dessa forma. Quando você, de repente, vê lá alguma coisa que o outro fez e que você não gostou, que não é uma atitude legal, que, né? Aí você pensa com você mesmo: putz, mas é assim mesmo, né? Assim, é o jeito, né? Só faz essas besteiras, só faz essas burradas, só fala essas merda mesmo, só fala essas porcaria. Quando você pensa tudo isso, você está
incutindo no seu inconsciente de que aquela pessoa não presta e você está emitindo, porque não só as palavras têm vibração, mas o pensamento cria também. O pensamento é emissão de onda, de eletromagnetismo. Então você está emitindo ondas que vão chegar naquela pessoa, assim como não tem aquela situação de você, putz, eu estava pensando tanto nisso e olha, aconteceu, encontrou alguém pensando em você ontem e aí você ouve falar daquela pessoa ou você encontra aquela pessoa, por quê? Né? Porque você captou as vibrações do pensamento daquela pessoa que de repente estava pensando em você, em vir na sua casa ou em te telefonar, e você captou a vibração, a onda daquele pensamento, e aquela pessoa te ligou porque, né, as ondas se encontraram. Então, tanto ela estava pensando em você e você captou a vibração dela, ou você estava tanto pensando nela e ela captou a sua vibração e resolveu te ligar. Da mesma forma, você pensa dessa forma com relação ao outro, você está emitindo a onda vibracional e o outro vai captar inconscientemente. Lógico que ele não vai pensar, ele está pensando assim de mim. Não, mas ele vai ter aquele sentimento inconsciente de toda a vibração negativa que você está mandando para ele. Então, isso é autossugestão, pode ser construtiva ou destrutiva, dependendo da sua palavra, do contexto da sua palavra ou do contexto do seu pensamento, mesmo do seu pensamento. E isso vale tanto para o outro, para a outra pessoa, quanto principalmente para si mesma, né? Para você mesma. O eu sou é a sua essência divina e ela é perfeita. Então jamais diga eu sou uma porcaria, eu sou negativamente. Você tem pontos a serem melhorados, mas você tem muitos pontos positivos. Então pense nos seus pontos positivos e aqueles que você tem que melhorar, você pensa também positivamente. Eu sou capaz de fazer isso. Eu sou capaz de chegar a isso. Eu sou capaz de atingir determinado ponto da minha vida. E pensa dessa forma também para outra pessoa. Essa pessoa não está me dando tanta atenção quanto eu gostaria, mas essa pessoa tem pontos positivos que eu posso vibrar por esses pontos positivos e eu posso pensar também da mesma forma no eu sou daquela pessoa. Essa pessoa é capaz de me enxergar, essa pessoa é capaz de me dar atenção, essa pessoa, estou dizendo essa pessoa, né, mas você vai dizer a pessoa a que se refere, seja o seu cônjuge, seja... no caso do seu filho, ele é capaz de se dedicar aos estudos, ele é capaz de conseguir um bom emprego, né? Então, pensar positivamente, criando uma egrégora, criando uma aura positiva, uma vibração positiva de pensamento para serem captadas pelo pensamento do outro. Então, ao invés de captar a aura, ou seja, a vibração negativa do outro, ele capta a vibração positiva que você está emitindo para ele. E aí, já que eu citei a palavra aura, também tem a ver, porque a aura é o nosso campo de força, né? No livro de Ouro de Saint-Germain é citado como sendo uma força eletrônica, né, da nossa essência, do nosso eu divino, um campo de força eletrônico. Então, quanto mais você ativa com pensamentos, e no caso decretos positivos, mais ele se intensifica, mais ele se fortifica e não fica sujeito às vibrações negativas. Então, esse campo de força eletrônico, esta aura, né, que a gente conhece como aura, e no livro se refere a campo de força eletrônico, é
a nossa proteção. A gente irradia e a gente recebe. Se você está só pensando no negativo, seja de você mesmo, seja do outro, você cria buracos nesse campo de força. Por quê? Porque a negatividade suga a energia, tira a energia desse campo de força que é a sua proteção psíquica, a sua proteção energética. Então, tudo que for de ruim vai chegar até você. Enquanto que quando você se empodera na presença do eu sou, na sua essência divina, no seu ser divino, dizendo que você é capaz, que você é perfeito, no eu sou, com os decretos, com os pensamentos, você está fortificando esse campo de força, e nada do que o outro pensar sobre você ou quiser te atingir vai chegar até você. Da mesma forma, você também emite vibrações positivas ao campo de força do seu ente querido, seja seu cônjuge, seu filho ou quem quer que seja, né, do seu ente querido, e você fortalece a que receba pensamentos e vibrações, né, energias do bem, positivas, e vai fortalecendo o campo de força dessa outra pessoa. Mesmo que essa pessoa seja um pouco negativa, quando você emite, você vai, como eu disse, o eletromagnetismo, o inconsciente, o pensamento vai captando essa energia positiva que você está enviando para essa outra pessoa. Então vamos dizer assim, no caso do seu cônjuge ou do seu filho, que você quer que melhore em certas atitudes, você vai emitindo vibrações, pensamentos de fortalecimento da essência desta outra pessoa. E a essência desta outra pessoa é o eu sou dela, ou seja, né, a centelha divina dela, o ser divino que há dentro dela. Você emitindo pensamentos positivos, a energia positiva chega e fortalece a aura, o campo de força dessa pessoa. A história, eu não vou lembrar o nome aqui agora, porque isso me ocorreu agora, mas eu vou trazer aqui mais detalhado, depois eu vou colocar aqui no vídeo, tá? A história do Ho'oponopono se deu lá no Havaí com um médico, né? Um médico que acho que ele era psiquiatra. Ele foi num presídio e era um presídio assim bem barra pesada mesmo, né? Os presos de barra pesada. Ele pegou a ficha de cada um desses presos e ficou fazendo Ho'oponopono para cada um deles. Ele pegou o nome, pura e simplesmente, fulano de tal, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E foi fazendo Ho'oponopono para cada um deles durante vários dias. O que aconteceu? Esses presos se tornaram boas pessoas. Por quê? Porque com o Ho'oponopono ele fortaleceu o campo áurico dessas pessoas, porque ele emitiu vibrações positivas. Então, é o mesmo sentido de fazer os decretos de eu sou, só que na figura da outra pessoa. Você está conversando diretamente com a centelha divina, com a essência daquela outra pessoa. Então, de que forma você pode fazer? Pode ser no Ho'oponopono também, né? Você pode fazer o Ho'oponopono para aquela pessoa, citando o nome daquela pessoa. Então, cita o nome do seu filho, do seu marido, do seu cônjuge, né? Da sua esposa, de quem você quiser, e fale as palavras do Ho'oponopono, mas também pode ser pelos decretos do eu sou, né? Então é isso. A autossugestão é a base do seu fortalecimento ou da sua fraqueza. A autossugestão pode ser em si mesmo, como sendo autossugestão, mas você pode sugestionar também o outro a partir da sua crítica ou da sua positividade, do seu elogio. Então preste muita atenção, porque o pensamento cria e as palavras
criam, tudo se torna realidade e tudo vai fazer com que a outra pessoa ou você mesma se mergulhe ou no bem ou no mal, ou na construção ou na destruição, tá bom? Então é isso, gente, é o que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Se gostaram, já sabe, curtam o vídeo, se inscrevam no canal se ainda não for inscrito e compartilhe com as pessoas que vocês acham que seria necessário saber dessas instruções, tá ok? Vou me despedindo de vocês, um forte abraço, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!